Vou zoar ele aqui. Pablo Rafael Rua, vamos ver se ele atende aqui. Um dos jornalistas que fala de Flamengo aí também. Ó, tô te zoando aqui, falando que você é sommelier de enigma agora. Porra, não quero ser o chatão, não, mas, pô, sommelier de enigma. Olha aqui, ó, o cara aí, ó, sommelier de enigma. Irmão, se eu quiser acreditar, eu vou acreditar. Eu tenho a mesma informação que você. Eu falei com o Paiva, eu falei com o Gilvan. O Gilvan estava fotografando os urubu lá e mandou. Aí o Flamengo achou legal e postou. Inclusive, o pessoal que posta não tem nada a ver com futebol. A gente sabe disso. Né? Mas eu tô brincando justamente por causa dos enigmas do Braz. Então, tipo, eu levei na brincadeira e pode ser uma coincidência. Agora, o Boto tá desembarcando agora, mas ia chegar agora de noite. Mas aí eu não sei se vai conseguir, se conseguiu pegar, porque não sei se chegou por um aeroporto e pelo outro. Bem, não falou com ele, mas tá voltando. Eu, sinceramente, acho que o Almada também pode nem ir para o River. Tem outras situações acontecendo que eu acho que a questão que me falaram não foi que ele não escolheu o Flamengo e nada. Falaram que foi questão aí até financeira para ele, proposta, talvez a parte financeira para ele ou alguma situação desse tipo. Se você tiver alguma informação extra, quiser passar para a galera, beleza. Mas o que eu soube é o seguinte: o Flamengo esticou a corda o quanto pôde. O Flamengo já gastou muito com o Paquetá, sentiu que o negócio estava virando algo assim, de cada vez escalar mais um pouco. O Flamengo chegou no máximo que podia. O Flamengo entende que o montante que ele chegou, por exemplo, por uma porcentagem maior do que a que o River queria, o montante que ele chegou é superior ao montante geral, ao montante do River. O River, de repente, por 50% até ofereceria mais que o Flamengo, mas o Flamengo entende que aonde ele chegou, o River não chegaria. Então o Flamengo não vai aceitar entrar em leilão. Não chega a ter um leilão, porque o Flamengo não entrou nesse leilão. O Flamengo. É isso que você tem, essa informação que você tem também, Pablo? Isso, Papa. Assim, se eu pudesse até brincar com aquele enigma, eu diria que o Flamengo publica, né? Em terra de urubu, só urubu. Em terra de urubu, só urubu voa, alguma coisa assim. E eles são galo, né? Eles são os galinhos, né? O River é o galo, vamos dizer assim. Eles usam o símbolo do galo lá, né? Então, mas quando o nosso amigo Flazzoni me mandou, eu falei, cara, eu particularmente, eu tive a mesma sensação que você, eu não tô otimista. Então, a minha percepção foi, eu falei pra ele, a minha percepção só joga no Flamengo quem quer. Por exemplo, só vou... Ele não tá com a aparência que quer jogar no Flamengo. Ele não tá com o jeito que quer jogar no Flamengo. Então, assim, se eu pudesse falar dentro daquele enigma, era isso, mas a gente teve a mesma informação, né, que ali foi tudo uma coincidência. Falei com o Gilvan até, cara. Eu falei com o Gilvan, te expliquei. Falei que ele fotografou várias imagens, botou até no Flickr e tal. É Flickr, não? É Flickr agora? Não. É o link, né? Mas ele botou lá. Muito bonita, aliás. Aí o Flamengo pediu para ele em alta e tal, para postar, eles postaram. Mas, tipo assim, é óbvio que a galera vai brincar, que é enigma do Braz e tal, porque o Braz fazia muito isso. Inclusive, é uma pergunta muito boa para se fazer para o Braz, entrevistar ele e perguntar sobre cada um dos enigmas, fazer o levantamento e perguntar sobre esses enigmas passados. Ia ser legal. José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, retornando da viagem à Argentina. Boa noite, Boto, tudo bem? Uma palavrinha aqui com a gente, por favor. Eu dou respeito a vocês, pode estar aqui à 1h da manhã. Boto, tudo bem? Pera. Deixa-me só tirar as coisas. Não, tá bom. Também alguns papagaios que gostam muito de falar. Vamos lá. O que é que quer saber? Boto, quero saber primeiro o motivo dessa sua ida para a Argentina. O Diário Olé trouxe que você esteve com o empresário do Almada lá no jogo do River Plate. Queria que você falasse um pouco sobre o motivo da sua ida à Argentina. Bem, primeiro dizer que o motivo da minha ida à Argentina não foi convencer o Almada, que isso seria estúpido parte do Almada se eu tivesse que lá ir convencê-lo da grandeza do Flamengo, quando ele jogou aqui 6 meses e sabe isso tão bem como nós todos. Havia vários assuntos que eu tinha que tratar lá, do interesse do Flamengo, e um deles, claro, era o Almada, e aquilo que eu fui lá dizer é que nós não... Para ficar bem claro para eles, nós não entraríamos em leilões, ou seja, aquilo que nós já tínhamos combinado é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. Por outro lado, dizer uma coisa que as pessoas falam muita porcaria, falam muita coisa que muitas vezes não sabem, e dizer que se fosse fácil fazer transferências de 20 ou mais milhões,
Vocês sabem, têm a noção quantas é que já foram feitas na história do futebol brasileiro? Transferências de 20 ou mais milhões. 7. 2 o Flamengo, 2 o Palmeiras, 2 o Botafogo e 1 o Cruzeiro. Todas elas feitas nos últimos 2 anos. Só o Almada é que foi no ano em que o Botafogo foi campeão. São 7 transferências. Dessas 7 transferências, quer dizer que são 4 clubes, só 4 presidentes e 4 diretores de futebol é que alguma vez já estiveram envolvidos em transferências acima de 20 milhões. Portanto, haver uma série de papagaios a falarem que é fácil, que já cá devia estar os jogadores, de coisas que nem sequer têm histórico para fazer comparação, é só para revoltar os torcedores, para lançar confusão nos torcedores, e aquilo que a gente tem que fazer é unir, porque não vai ser fácil até ao final do ano, e não escutar gente que fala o que não sabe. Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém, mas se vier, de certeza que o Flamengo não vai quebrar. Porque o Flamengo tem um presidente que é tão torcedor como vocês todos, ou mais, mas que depois tem a responsabilidade de não deixar quebrar o clube. E muitas vezes, naquela ânsia de se querer um nome, um jogador para esta altura, quebra-se o clube. Portanto, dizer para as pessoas estarem tranquilas que se tiver que vir algum jogador, vai vir nas condições que o Flamengo quer e não em leilões, não em mais nada. E dizer que o Almada nunca nos disse que não queria jogar no Flamengo. Agora, também nós dizemos ao Almada e ao seu staff que não entramos em leilões, está bem? Entendido? Mas nesse momento há um otimismo pela contratação do Almada? Há um otimismo, é assim, para já nós não vamos esperar eternamente, não é? Embora, volto a dizer, contratações desta valia, envolvendo isto, é preciso paciência. E às vezes a gente sabe que os torcedores não têm muita paciência, as pessoas não têm muita paciência, mas é preciso paciência para não se pagar mais do que se deve. Mas também não vamos esperar eternamente. Agora, uma coisa eu vou-vos dizer, é que não vamos entrar em leilões com outros clubes que estão interessados e outros clubes que não estão interessados, mas que faz parte do jogo, fingir que estão interessados para aumentar o preço, está bem? Ô Boto, e só falando um pouquinho sobre essa dificuldade do negócio, é mais por conta do quê? Do empresário, do Atlético de Madrid, pelos altos valores, como é que está esse... São vocês, para ter uma noção para vocês e para os torcedores, porque já disse, há muito papagaio a falar de coisas que não sabem. Vocês sabem que quando se paga estes valores é muito importante os prazos de pagamento, não é? Uma coisa é pagar 20 milhões num ano, outra coisa é pagar 20 milhões em 2, outra coisa é pagar 20 em 3, outra em 5. E isso faz toda a diferença numa negociação. E como é óbvio, eu quando estou a vender, eu quero que me paguem logo, não é? Ou um ano, ou 2, mais não. Portanto, do outro lado é a mesma coisa. Portanto, estes são processos que demoram tempo, são processos que é preciso paciência para que não se pague mais do que aquilo que se deve. Por outro lado, há outra coisa que as pessoas às vezes esquecem. Quando nós falamos uma transferência que custa 20, 30, é 20 mais 18% de imposto. Coisa que não existe noutros países. Portanto, não é, quando é 20, não é 20, são quase 24, não é? Se é 30, não é 30, são 36. E isso também faz a diferença. E conseguir fasear isso é às vezes o grande segredo das negociações. E como eu vos digo, se fosse fácil fazer contratações de jogadores no auge da carreira, com 25, como é o caso do Almada e de outros, se fosse fácil, não havia só 7 na história do futebol brasileiro. Depois, por fim, e não respondo a mais nada, deixar um recado a toda a gente e aos torcedores também, porque é assim, nós não podemos querer, e eu ouço muita gente a criticar os valores que se pagaram por este e por aquele jogador, nós não podemos querer jogadores, como é que vocês dizem, medalhões, não é? Jogadores ainda por cima no auge da carreira e pagar como se fossem promessas. E também não podemos ter promessas, pagar como se fossem promessas e esperarmos dele aquilo que esperamos dos medalhões. Em Portugal nós dizemos isto:
comer lagosta ao preço de sardinha não existe. E comer sardinha a pensar que está a comer lagosta também não. Tá? Pessoal, obrigado. Só uma última. Luiz Henrique, tem negociação pelo jogador? Dizer que o Flamengo não se fixa só num jogador. Joga às vezes em vários tabuleiros. Está bem? O nome dele Obrigado, tá no Boto. tabuleiro? Obrigado, Júlio. Tá aí o Valeu. diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, aqui deixando o aeroporto do Galeão, retornando da Argentina. É isso. E eu até comentei aqui com um amigo, né? Falando, pô, hoje a noite vai ser longa. Então, basicamente, eu tive a mesma informação que você, dizendo que o Flamengo vai esticar a corda. Aqui, ó, minha sobrinha, até com a camisa do Flamengo aqui todo Opa! mundo é flamenguista. Irado. Então, o Flamengo não vai esticar a corda mais, não vai... diferente do Paquetá, quando... Não, de boa. Pode deixar a criança falar, que aqui em casa o Otto fica falando o tempo todo também. Falando não, né? O Otto só faz já. Diferente do Paquetá, que o Flamengo foi aumentando a proposta, o Flamengo iniciou com 30, depois foi com 35, depois foi para 40. Com o Almada meio que não vai mais acontecer isso. O Flamengo esticou a corda até onde deu. Então, assim, tá no limite e o tempo tá curto, né? O prazo que tinha dado seria até hoje. Vamos ver se o que pode esticar é o tempo de resposta. Se o Flamengo vai ter mais paciência para aguentar aí mais 1 ou 2 dias. Mas, assim, minha sensação é a mesma que a sua. Eu não estou otimista para essa contratação, né? O Boto está chegando no Rio agora. Ele disse, né? Ele disse não, né? Ele não esteve presente hoje na coletiva do Paquetá, justamente para poder resolver essas negociações que está sendo conversada desde sexta-feira. A sensação que eu tive também é que houve um movimento ali dos agentes para poder inflacionar o Almada durante o final de semana, porque começou a surgir um monte de notícia que o River ia aumentar essa proposta, que o River ia bater de frente com o Flamengo, e todos nós sabemos que o River ainda não tem esse poder para poder competir com o Flamengo ou oferecer mais dinheiro para o Flamengo. Então, assim, eu acredito que quando o Flamengo sair da negociação, o River vai tentar chegar com o modelo de negócio dele. Saiu agora, acho que foi o Marco Manpreço, não sei quem foi que publicou, ou não sei se foi o Matheus Moreto, não sei. Eu estava entrando ao vivo, nem cheguei a ver. Eu mandei aqui no grupo para a galera dar uma olhada. Não sei se você chegou a ver aí. Pessoal falando que a proposta do River era de empréstimo. Não procede não, galera. Isso aí não tá certo não. Não é que, senão eles nem estariam na briga. Não estariam nem na briga. Isso. Então, assim, a informação que eu tenho é que, acho que também você chegou a publicar isso, que o Boto foi lá para resolver outras 2 situações, né, do Almada, e mais 2 situações, que ainda não sabemos quais são. Pode ser a do De La Cruz, pode ser alguma negociação que, de fato, nós não sabemos. Então, vamos continuar trabalhando, analisando. Uma eu sei que é jogador, que seria atacante, né? Então, aí já é algo que a gente pode já entrar nessa apuração, que vai ser uma Agora, semana movimentada, né, o Papa? Agora, essa questão do Almada, o plano B do Almada ser o Luiz Henrique não me desce, porque, tipo assim, o plano B do Almada tinha que ser um meia, né? E eu tinha falado para para outras pessoas, cara, o Flamengo não vai gastar com 2 contratações, a não ser que tenha jogador para trocar. E eu tive uma informação que tudo que está saindo aí, que o Zenit quer o Gonzalo Plata, quer o Everton Araújo, é tudo mentira, que o Zenit não quer jogador do Flamengo. O Zenit não pediu nenhum jogador do Flamengo. Então, tudo que está saindo aí é especulação, tudo mentira, porque eu falei com uma pessoa muito forte do futebol russo, ele até falou em off comigo, ele falou, cara, o Zenit não pediu nenhum desses nomes que estão saindo aí. O Flamengo pode até vir a oferecer, não quer dizer que vai conseguir, mas o Zenit não está pedindo. O que me espanta, ô Pablo, é o Luiz Henrique ser o plano B. O Flamengo deve ter um outro meia, tá? Pelo menos foi isso que me falaram, que tinha sim um plano B. O Luiz Henrique ser o plano B, ele é o plano B, na verdade, da contratação bombástica. O Flamengo só vai fazer, pelo que eu estou entendendo, tá, cara? Me passaram, o Flamengo só vai fazer uma contratação dessa cara, tá? E as outras vão ser mais baratas. Você também tem essa informação? Isso, e é importante destacar que não é o Evander, né? Que foi não é o Evander. Foi especulado esse nome. Saíram distribuindo esse nome para todo mundo aí do Evander, pô. Que loucura. Exatamente.
Exatamente. Então, assim, já descartando e que, de fato, há esse movimento para o Luiz Henrique ser o plano B dessa contratação mais cara, né? A informação que a gente também buscou lá na Rússia é que o Luiz Henrique já vendeu o carro dele, que Olha aí, ele ó. está nessa pretensão de retornar ao futebol brasileiro ou agora ou ao final do ano, então ele já vendeu o carro dele. Também não comprou uma casa lá, está morando de aluguel. Então, assim, a informação que eu tive de mais pessoas ali do Zenit é que tem até uma boa relação entre o Zenit e o Flamengo, por aquilo que pareça, mas... É mais com o Boto. É mais com o Boto. O Boto ele tem uma boa relação lá. Isso, mas não vão vender por menos de 35 milhões. Então vai ser outra negociação também bem demorada, pelo menos em questões de complexidade financeira, né, Papa? Então pode ser que demore essa contratação do Luiz Henrique. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir fechar até sexta-feira. Mas, para ser sincero, Papa, teve até uma reportagem, se não me engano, foi da Waldes, e eu de fato concordo com ela. O Flamengo tem elenco para poder ganhar do Cruzeiro os 2 jogos. Tem. E eles ainda perderam o Gabriel Peck, infelizmente. Uma tristeza, né? Mas perderam. Então, assim, não fechou com a Almada, mas a gente tem como camisa 10, que já vai estar disponível. O Paquetá, o Arrascaeta em forma. O Samuel Lino. E o Carrascal. Samuel Lino tá jogando também por ali. Também joga por ali, se precisar. O Pablo, vou te lembrar de uma parada também importante. Olha só, te falar de um negócio importante, que a gente não viu ninguém falando sobre isso. O movimento da notícia, até que o Flazoeiro trouxe, que o Flamengo comprou os 30% mais por 14 milhões de reais, mas aí pegou mais 2 garotos. O Flamengo comprou os 30% restantes do Alacian e tem 100% dos direitos. Esse movimento, ele me diz muita coisa. Qualquer um que entende um pouco, né, de como funciona o mercado do futebol sabe que é um movimento de quem está comprando 30%. Por que você teria desespero de comprar mais 30% de um jogador que você já tem 70%? É porque você sabe que vai envolver ele em alguma negociação. Então, fica ligado, olho nisso, tá? Olho nisso, porque o Flamengo queria ter os 100% do Alacian por algum motivo, tá? Então a gente pode ter aí, por mais que digam, o pessoal lá na Rússia, o Zenit não pediu nenhum jogador do Flamengo. De repente o Flamengo vai tentar empurrar aí por 10, 12 milhões de euros nesses 35 aí do Luiz Henrique e tentar empurrar o Alacian, entendeu? Faz sentido. Isso, de fato, faz muito sentido. Pode ser envolvido nessa negociação aí. Porque sobre o Luiz Henrique, eu acho que se trata, Papa, de quando ele vai chegar. Não é nem mais se ele vai chegar, eu acho de quando ele vai chegar. Se vai ser por agora, se vai ser final do ano, porque, assim, a sensação que eu tenho do Almada, que o Almada não quer jogar no Flamengo e que essa negociação não vai rolar, a do Luiz Henrique é totalmente a contrária, né? Muitos botafoguenses estão até indo no meu tweet lá, reclamando sobre isso que eu falei, que tem uma boa possibilidade disso acontecer, eles falando, ele não vai jogar no rival. Assim, lembrando que o Luiz Henrique ele é cria do Fluminense, né? Nem do Botafogo. Então, eu acho que tem uma boa chance, sim. O Paquetá citou, né, que conversou com ele hoje, durante a coletiva, conversou com o Luiz Henrique. Então, acho que tem uma boa chance de acontecer essa contratação do Luiz Henrique. Só basta ver se vai ser agora em junho, né, em agosto, ou se vai acontecer no final do ano. Mas a gente tem 80% de certeza que isso vai acabar rolando sim. Então, é mais questão de quando vai acontecer isso. Então, e aí pode ser que... Então, mais uma vez, eu não tenho informação com relação ao Alacian, eu estou analisando uma movimentação. Pode ser para a questão do Luiz Henrique, ou pode ser porque o Flamengo já sabe que vai vender o jogador também e já está querendo estar com 100%, né? Então, é só para deixar isso claro. Mas que é um movimento que você pode, né, perceber que tem alguma coisa rolando. Exatamente. É um jovem, né, promissor ali, que o Flamengo quase vendeu pro Bragantino. Então, o Jardim está utilizando mais ele na temporada, né? Então, vamos ver se de fato pode rolar essa... Ia ser 10 milhões de euros por 80% ou 70%, não era para o Bragantino, alguma coisa assim? Exato. 10 milhões de euros. Então, a gente pode estar falando de 13, 14 milhões de euros. O Flamengo agora com 100%. Né? Então, o Flamengo poderia bater do Luiz Henrique. É isso. Já sairia bem mais em conta, né? Com certeza. Valeu, Pablo. Tamo junto. Galera, Pablo Rafael Rua aí, também nas redes dele aí. Quem puder seguir, se inscrever lá, dá essa moral. Valeu, irmão. Tamo junto aí. Obrigado por ter atendido aí, tá? Um abração. Valeu. Abração. Galera, é isso. Eu vi vocês falando aí que tem gente falando de mim. Deixa eu falar, velho. Os caras não param de falar. Nossa, deixa eu falar. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Grande abraço. Valeu. Fui.